Já se perguntou como era o mundo de Bleach antes do Rei das Almas ser desmembrado e selado em seu palácio? Como você provavelmente sabe, o Rei das Almas é o pilar central de todos os reinos, o Ecomundo, o mundo dos vivos e a Sociedade das Almas. Se você presumiu que era um caos absoluto, você está certo. Houve um momento na história de Bleach em que nada do que conhecemos existia, sem ceifeiros de almas, sem reinos e sem Rei das Almas. Era basicamente um mundo sem progresso. Não havia morte, mas também não havia vida. Talvez soe familiar, pois é o mundo em que Yhwach queria implementar. Ele desejava acabar com o ciclo interminável de vida e morte. Para alguns, isso pode parecer ótimo, mas milhões e milhões de anos atrás, a realidade não era tão agradável. O mundo progredia e depois regredia aleatoriamente. A existência dos Hollows eventualmente surgiu, e assim, o primeiro Menos foi criado. As circulações de almas já estava comprometida por causa da taxa de consumo dos Hollows aos humanos. Seres como Ichibei foram criados em resposta a tudo isso. Mas foi só com a criação do Rei das Almas que o mundo começou a apresentar algum grau de estabilidade. O Menos primordial foi reduzido a areia e muitos dos Hollows foram erradicados. O Rei das Almas, com seu poder supremo, foi o primeiro ser a possuir a onipotência. Infelizmente, excesso de poder em um mundo caótico não é nada bom, pois Hollows não tinham chance e eram erradicados em grande número rapidamente. Isso fez com que o mundo perdesse a pouca estabilidade que tinha, e algo precisava ser feito. Para resolver esse problema, 5 dos seres mais poderosos da época decidiram se unir para encontrar uma solução. Esses 5 são os primeiros ancestrais das 5 grandes casas nobres. Eles estabeleceram os 3 reinos e o ciclo de reencarnação, desmembrando e selando o Rei das Almas, cometendo assim o que nós chamamos de pecado original. Surpreendentemente, o Rei das Almas consentiu, mas isso aí é outra história. Cada ancestral tinha um objetivo. O ancestral Shiba queria criar um local seguro para os Hollows, longe dos humanos. O ancestral Shihoin simplesmente queria progresso. O ancestral Kuchiki buscava ordem, e o ancestral Tsunayashiro desejava controlar o poder do Rei das Almas. E o quinto ancestral desconhecido queria cobrir o abismo conhecido como Inferno. Para alcançar esses objetivos, decidiram dividir o mundo em 3 reinos. Depois de entronizar o Rei das Almas, cada um obteve o que queria, exceto Tsunayashiro, que ainda temia o poder do Rei das Almas. A solução foi arrancar o braço direito e o esquerdo do Rei das Almas, e todos os ancestrais acabaram participando dessa mutilação. Muitos personagens da série descobriram essa história. Não sabemos se Yhwach era filho biológico do Rei das Almas, mas sabemos que testemunhou esses eventos, o que eventualmente levou à Guerra dos 1000 Anos. Sasuke Aizen aprendeu a verdade sobre o Rei das Almas e a Sociedade das Almas e começou a desprezar tudo que ela representava. Tsunade Tsunayashiro também descobriu o que seus ancestrais fizeram e decidiu que não deveria seguir as normas da Sociedade das Almas, considerando-as hipócritas. E hoje em dia, esses clãs nobres mudaram drasticamente. Das 5 grandes casas nobres, apenas o clã Kuchiki ainda é relevante, com a missão de proteger e documentar a história da Sociedade das Almas. O clã Shihoin foi um dos mais afetados, tendo sua antiga chefe da família expulsa da Soul Society, deixando o cargo para seu irmão mais novo, Yushiro Shihoin, o qual foi mostrado apenas no arco final. O clã é responsável pela divisão de stealth e guarda de equipamentos ancestrais da Sociedade das Almas. O clã Shiba, uma vez nobre, perdeu seu status, provavelmente pela morte de Kaien Shiba. O clã tem membros conhecidos na história, como Shin Shiba, o pai de Ichigo, Kaien Shiba, ex-tenente da 13ª Divisão, que morreu devido a um incidente com Hollows. Kukaku e seu irmão Ganju, que foram apresentados no começo do arco da Soul Society. Vale dizer que Ichigo é um descendente direto desse clã, então podemos considerá-lo como um nobre. Todas essas pessoas são pessoas realmente boas de coração, ao contrário dos outros clãs, que até mesmo no pecado original, o ancestral Shiba se ofereceu em sacrifício no lugar do Rei das Almas. O clã é especialista em fogo de artifícios, e são responsáveis pelo transporte da Divisão Zero, quando eles vêm para o Sereitei de vez em quando. Já o clã Tsunayashiro foi o mais poderoso e influente, com a ideia de desmembrar o Rei das Almas para controlar o seu poder. Tokinada, membro de um ramo inferior, orquestrou o assassinato de todos os outros membros para se tornar o líder. Hoje, a importância das casas nobres é menor do que milhares de anos atrás. Com a morte de Tokinada, o clã Tsunayashiro não possui mais membros importantes. O clã Shiba perdeu sua nobreza e o clã Kuchiki está se tornando cada vez menos conservador. E o líder do clã Shihoin, Yoruichi, nem se importa com sua linhagem ou herança. Até mesmo a Central 46 está começando a priorizar o bem-estar das almas comuns, não apenas as dos nobres. Na minha opinião, as 5 grandes casas nobres poderiam ter sido mais exploradas na série. É um absurdo que nem saibamos a última casa. Dizem que seu objetivo era cobrir o abismo do inferno, então talvez essa casa governe o inferno. E é isso, pessoal.
Se gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva para mais conteúdo de Bleach ou qualquer coisa relacionada ao universo de Bleach. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe vocês e até a próxima.